Olá, bem-vindos ao canal Hogwarts mais uma vez. Hoje estamos aqui para vos falar sobre a estreia do filme Monstros Fantásticos, se quiserem encontrá-los. E vamos tentar dar-vos um pequeno docinho sobre o filme em si. Falar-vos de algumas situações que aconteceram, algumas coisas que vocês se calhar que ainda não assistiram não sabem. Desde já aviso-vos de que tem spoilers. Eu sei que há pessoas que não gostam de ver vídeos com spoilers porque querem ir ver as situações de novo ao cinema. Então para isso eu peço que fechem este vídeo. Porque sim, ele vai ter spoilers do início ao fim. Peço imensa desculpa, mas vai ser mesmo assim. Toda a gente sabe que Newt Scamander foi expulso de Hogwarts, toda a gente sabe que ele vai percorrer o mundo com a sua mala de criaturas mágicas, onde ele está a fazer um catálogo de criaturas, e é por isso que ele percorre várias cidades. O que nós sabemos é que várias criaturas fogem em Nova York e vai haver uma busca insana por resgatar essas criaturas, até porque o pior inimigo dessas criaturas são os humanos. São mais para essas criaturas assustadas do que os humanos com elas. O que nós não sabíamos, meus amigos, por exemplo, é que nada tem a ver com criaturas mágicas. Dentro da mala de Newt tinha vários tipos de criaturas e criaturas que podemos dizer que são um bocado experimentais, como o Iron Pent, por exemplo, podemos dizer que é uma criatura, né? Mas não. Algo acontece durante o filme que não estávamos a contar. E isto porquê? Nós sabemos que existem criaturas que o Newt transporta, o Niffler, We don't let things loose. o Timmy Wiz, o Iron Pent, Thunderbird, entre inúmeras criaturas. Eu vou fazer posteriormente um vídeo e falar detalhadamente sobre cada uma, até porque eu tenho mesmo que fazer isso porque fiquei apaixonado. Não vou entrar muito por aí, porque se eu começar a entrar na parte das criaturas, o vídeo vai ser só sobre criaturas. Temos conhecimento de que existe um Obscurus. O que é um Obscurus? Um Obscurus é algo que fica dentro do ser humano, dentro da pessoa, de tanto que retrai e tanto que tenta controlar a sua própria magia. Se nós formos buscar um bocadinho o mundo do Harry Potter aqui, sabemos que, por exemplo, a Ariana passou um pouco por isso. Ela tentou acabar com a sua própria magia por ter sido maltratada por 3 muggles. Podia ter dado para esse lado. Ela podia ter acabado de tal maneira a retrair a situação dentro de si que podia ter criado um Obscurus. Nós sabemos que existe um Auror, o Auror Graves. Toda a gente sabe que decorrem vários estrelas. É ele quem vai percorrer tudo atrás do que está a fazer toda aquela revolução em Nova York. Pensam que é o Newt, a mala de Newt é resgatada, a Macusa tenta ver o que tem dentro da mala e encontra um Obscurus lá dentro. Mas é um Obscurus que é um Obscurus inofensivo, ou seja, é um Obscurus sem o seu habitual corpo, entre aspas, o seu hospedeiro, é inútil. O Newt apenas o retira para estudos, para conseguir entender mais ou menos como é que funciona, o que é, para que isso não volte a acontecer. Portanto, a história das criaturas é brilhante. O nome em si, não é? Monstros Fantásticos e encontrá-los. É um tema que leva-nos a pensar dentro de uma mala, criaturas fogem e toda a gente se vai andar aqui agora a correr atrás do... O que acontece? Sim, tivemos que correr atrás do Niffler e não é fácil correr atrás de uma criaturinha daquelas. Tivemos o Thunderbird, que seria para ser solto no Arizona, acaba por ser solto em Nova York e foi quem conseguiu fazer o Obliviate perante Nova York inteira, naquela chuva daquele pequeno veneno que o Newt trazia na mala. Sim, é um veneno, mas que tem uma poção, uma parte dele, com o Obliviate. Temos o Iron Pent, que sinceramente, vamos buscar mais uma vez lá atrás. Você não sei quem leu os livros de Harry Potter deve saber. Em Relíquias da Morte, Ron, Harry e Hermione vão na casa do Sherlock Lovegood e ele tem um desses chifres pendurados na parede. Se vocês forem buscar o vosso livrinho de Relíquias da Morte, vejam lá, Hermione avisa e diz-lhe que aquilo é um chifre de Iron Pent e que se rebenta. Está estragado. Mas continuando à frente, não adianta, porque se dá das criaturas daquilo que eu digo, eu vou, né, expressar aqui à grande, que é para não dizer outra coisa. Temos situações em que não fica muito explícito no filme, à primeira vez, e não só vi o filme a primeira vez, então não fica logo ciente
O revelio, por exemplo, que Newt executa sobre o Graves, ninguém entende muito bem o porquê. Sabemos que há qualquer coisa estranha, ele tem um obscurso, e o Newt é condenado à morte por traição, juntamente com a Tina, mas não conseguimos entender precisamente porquê que no fim temos aquele revelio. E temos o revelio e temos, obviamente, o Grindelwald. Que era algo que também ninguém estava a contar. Não podemos dizer, então, o Johnny Depp foi bom, não foi bom, como é que ele é, como é que não... Amigos, nem parecia o Johnny Depp. Esqueçam lá Piratas das Caraíbas, não tinha nada a ver com o Johnny Depp, nós temos conhecimento de outros filmes. Ele dá 2, 3 frases, portanto não dá como saber se ele está brilhante no filme, se não está, se foi uma boa aposta da J.K. Rowling, se não foi. Para já, eu sei que já há muita coisa a rolar da internet relativamente ao ator. Tem sido uma chuva de comentários relativamente a essa situação. Não dá para ver isso agora. No próximo filme de Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los, vamos conseguir saber sobre Grindelwald, sobre Dumbledore, e aí já podemos ter uma pequena percepção de como é que o Johnny Depp se vai sair nesta saga. Relativamente ainda ao filme, nós sabemos que Jacob tem um Obliviate, que eu discordo. Eu sempre pensei que eles até ao fim não fizessem um Obliviate no Jacob. Infelizmente acontece, mas algo de novo acontece novamente. Todos sabemos que um Obliviate não é reversível, não há nada que se possa fazer para voltarmos atrás. Alterações de memória e tudo mais. No entanto, assim que Tina, já no fim do filme, e a Queenie, peço desculpa, quando a Queenie entra na pastelaria que ele abre, ele tem alguns bolos com Iron Paint, algumas criaturas que vinham na mala do Newt. Nós temos um Jacob que olha para a Queenie e parece que está a recordar algo. Portanto, é um filme que eu, se pudesse, ficava aqui a falar com vocês de trás para a frente. O Obscuros é algo que está relacionado com todo o filme. As criaturas são brilhantes, são fantásticas, é uma mala que realmente tem um fundo enorme. Dentro dessa mala é outro mundo. Ele tem quase todo tipo de habitat para cada criatura. E Newt é exatamente aquilo, meus amigos, que a gente conta que ele seja. Ele é tímido. Ele não fala, ele não é de se dar com pessoas, ele é de se dar com criaturas. Nós vemos o carinho que todas as criaturas têm com ele, principalmente o Thunderbird. Aquela imagem no fim, e a gente só não chora porque parece mal a ver uns amigos. Mas é uma coisa carinhosa, é o carinho que cada criatura tem para com ele. Apesar de fugirem e serem rebeldes e tudo mais, ele é perito, ele é especialista nisso. Temos menção a Dumbledore, temos menção a Hogwarts, temos menção a Ilvermorny, onde a Queenie refere que existe uma escola de bruxaria que se chama Ilvermorny, a qual diz que é a melhor do mundo. Cá entre nós, para mim, a melhor escola do mundo, e o Newt refere isso, é Hogwarts. Portanto, nós temos várias secções, temos várias coisas neste filme. Este filme começa assim, Newt chega no seu navio, o Fort Elizabeth, ele entra em Nova York, tem aquela maleta toda especial que mete modo Muggle, ele entra em Nova York, ele perde as criaturas, existe ali uma tensão entre ele, um carinho, entre ele e um No-Match, um Muggle, né? Ou seja, o Jacob. Todo esse enredo que se cria das criaturas que fogem é engraçadíssimo. Dizemos que este filme é uma coisa que nos faz rir bastante, mas não é esse o focal do filme. Existe algo que está a acontecer em Nova York e não é nada que venha da maleta do Newt. O Obscuros que está lá não foi nada que fugiu da mala, ou seja, nós temos sempre aquela ideia de que o filme se refere a monstros, a criaturas que fugiram da mala e que eles vão passar aquilo tudo para resgatá-los. Não, o resgate das criaturas nem é tão complicado assim. Temos diálogos com macacos, negociações com macacos, porque alguém rouba uma varinha do Newt e o Newt tenta negociar ali a situação com o macaco e as comunicações não foram fáceis. Demorou um tempinho o macaco entender que entre uma varinha e um rabo de uma árvore as coisas são um pouco diferentes, não é? Mas o que faz todo aquele enredo, ou seja, nós sabemos que existe um eleito, na altura sabemos que o Shaw, toda a gente sabe, é eleito, está em campanha para ser eleito presidente, ele é assassinado durante a sua campanha,
por um obscuro. E quando referem que esse personagem morre por causa de um animal que o Newt traz à mala, o Newt responde, toda a gente vê isso nos trailers, de que não, olhem só para isto, estas marcas não foi nenhuma criatura que fez. E é o obscuro que está ali, é algo com que o Aurora Graves anda atrás há muito tempo. Temos a maior coisa fantástica quando conseguimos ver que Graves é Grindelwald. É algo, vocês não têm ideia de ele fazer um reveal e aparecer alguém que nós não contávamos e a gente fica completamente, nem sabe se ri, se chora, se para, se anda para a frente, se anda para trás, se o que é que faz. Nós temos alguém ali que é muito importante, e vai ser muito importante, porque o próximo filme será filmado em Paris, e algo vai acontecer. Aliás, neste filme nós sabemos que Newt vai embora e vai sozinho. Pensamos até ao fim que Newt entrava no barco que levava a Tina com ele, ou o Jacob. Deviam formar um quarteto. Pensamos que pudessem formar um quarteto em que eles viajariam com o Newt durante o resto dos 5 filmes, em que teríamos a Queenie, teríamos a Tina, teríamos o Jacob e o Newt, mas isso não acontece. Newt embarca sozinho e ruma a Paris, deixando Tina para trás, dizendo que mais tarde regressará com o seu livro. É ele que o escreve, e que mais tarde, se ela não se importasse, ele gostaria de regressar a Nova Iorque e entregar-lhe pessoalmente o livro. Vejam o filme, é aquilo que eu estou sempre a fazer apologia a isso. Vejam o filme. Temos um novo livro agora, comprem, a sério, leiam. Ele está em inglês, é a versão original é em inglês, mas também The Cursed Child também era em inglês e não é assim nada transcendente. Temos várias informações, tudo isto é sobre o filme e acho que será algo brilhante. Ainda não comecei a ler, para ser muito sincero, mas de pouco comecei a escolher, é fantástico. Qualquer coisa que seja escrita por J.K. Rowling, ou seja em livro, seja em filme, nós teremos noção que é fantástico. E temos essa noção aqui também, que vemos o que é uma peça escrita de raiz por ela, e o que é The Cursed Child, que não é uma peça escrita por ela mudou ali 4 ou 5 pormenores, e vimos a diferença de um livro para o outro, e é uma coisa fabulosa. Também tendo a ideia de que uma coisa é um filme, outra coisa é uma peça de teatro. É isso. Vocês sabem que eu por mim ficava aqui a falar sobre todo o filme. Eu vou fazer um vídeo sobre criaturas, vamos explicar tudo, do Niffler, do The Wise. Vamos tentar falar mais pormenorizadamente todos os monstros, todas as criaturas que Newt trazia na sua mala. Explicar-vos exatamente o que é posteriormente um obscuro. Podemos tentar arranjar algumas partes também, imagens e tudo mais, para vos mostrar exatamente o que é um obscuro. No vídeo anterior vocês podem ter, se quiserem ir lá ver, conseguem ver que o Graves projeta um obscuros e reparem, ele faz isso sem varinha. Ou seja, ele não precisa de uma varinha para fazer obscuros, ou seja o que for. Nós temos a mesma situação em Harry Potter, quando Dumbledore faz arresta momentum e